Olá, estamos aqui para compartilhar com você o sexto assunto de um total de 20 assuntos que o Senhor nos direcionou a trabalhar nesse canal com os amigos, com aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre essa forma que nós recebemos do Senhor de comunicar Sua palavra, que é uma forma menos religiosa, tentando utilizar uma linguagem mais simples para você. E hoje vamos falar sobre um tema que é um dos mais importantes da vida da nossa família. Chama-se Aliança com Deus. Aliança com Deus. Você já ouviu falar, talvez, sobre que Deus tem uma aliança com você? Que havia uma aliança antiga nos primórdios e que essa aliança foi substituída por uma aliança melhor, uma aliança através do nome de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Nos tempos antigos, quando se falava de alianças entre povos, entre reis, isso não era um sinal de coisas boas. Isso era um sinal de problemas. Era um sinal de muitos problemas. Porque ninguém fazia alianças quando tudo estava bem. Não havia necessidade de fazer alianças. Mas ao contrário, quando haviam riscos, medos, inimigos, riscos de invasão, de destruição, se faziam alianças para fortalecer as nações. No começo não havia aliança alguma, havia a calmaria do Éden, havia a tranquilidade do Éden, e o homem era criação de Deus. Mas após a entrada do pecado, e quando os verdadeiros inimigos se apresentaram ao homem, de forma disfarçada, mas se apresentaram, tudo pareceu perdido. Por quê? Bem, porque o nível de exigência do Deus dos cristãos, do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é um nível de exigência bem alto. Na verdade, ao ponto dele deixar claro na sua palavra, ao longo da história do povo de Deus, que ele não pode conviver com o pecado. Então, muitos de nós, em algum momento da nossa vida, que talvez tenhamos flertado com o pecado, e precisamos saber que, na verdade, Deus, Ele nos perdoa. Mas quando nós estamos intencionalmente em pecado, Ele não faz parte daquele momento da nossa vida. Ele se ausenta, Ele fica longe, simplesmente. E assim Ele foi apresentando gradualmente, durante a história do povo de Deus, modelos de alianças para a humanidade poder retornar a Ele, nos termos dele. Primeiramente com Abel. Abel, ele não falou explicitamente sobre uma aliança, mas ele deu a entender que ele tinha intenção de fazer aliança com o homem quando ele comparou a oferta de Abel com Caim. Depois ele fez uma aliança com Noé. Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Israel. E são histórias de encontros com Deus desses homens. Assim também depois com José, depois com Davi e finalmente a cada um de nós, através da nova aliança de Jesus, tá bem? Entenda, nós fomos criados, projetados para viver com Ele e para Ele, com certa autonomia, é verdade, mas com Ele e para Ele. Nosso projeto tecnológico, vamos falar dessa forma, não existe no nosso manual uma previsão de autossuficiência, de independência. Ao contrário, o homem, o ser humano, ele foi criado para ser completamente dependente de Deus. Isso não significa que ele foi criado para ser um robô, muito ao contrário disso. Tanto é que Deus deu os atributos que nos tornou semelhantes a Ele, onde nós temos entendimento, consciência, e nós podemos decidir por dependermos até mesmo desse Deus ou não. Mas fomos projetados, fomos concebidos para depender completamente dele. E à medida que vamos evoluindo como raça, como pessoa, continuadamente dependentes dele. A palavra adoração, que fomos criados para adorarmos, a Bíblia diz que ela é como uma arma de guerra. Então, nos tempos que o homem precisa de uma aliança devido ao mal, devido aos riscos, aos problemas que o cercam,
Quando ele volta à essência da sua concepção, ele se torna um adorador. Então ele coloca Deus em primeiro lugar em todos os momentos da sua vida, com suas falhas e limitações, mas coloca. Ele realmente rejeita um caminho de independência. Quando fazemos isso, o nosso melhor potencial, os nossos melhores resultados acontecem por Ele e com Ele, e não sem Ele. Mas um conceito, um modelo contrário a esse, foi apresentado lá nos primórdios do próprio céu, nos céus, e posteriormente na terra, por um outro ser espiritual. Um certo anjo de luz, cheio de glória, deixou que a soberba e a ideia de independência tomasse o seu coração e, mais do que isso, influenciou a muitos com essa rebelião a respeito da concepção que fomos criados. Lá na antiguidade dos céus, 1/3 dos anjos seguiram esse anjo de luz. E aqui na terra também. Desde que ele se deparou com o homem, constantemente ele tenta atrair e enganar a tantos quantos puder. Mas se você não sabe por que isso acontece, é porque o homem, ele é considerado como a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a coroa da criação. E nesse sentido, e temos os atributos do Senhor conosco. E é por isso que Satanás, despojado da sua glória, trata de tentar destruir a menina dos olhos do Senhor. Mas como menina dos olhos, nós somos protegidos pelo nosso rei. Assim como o rei protege a princesa, nós somos protegidos pelo nosso Deus. Isaías 64, capítulo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Significa que aqueles que têm expectativas altas e que colocam o Senhor acima de tudo na sua vida, esses verão, esses perceberão resultados, intervenções sobrenaturais do Deus Criador sobre as suas vidas. Aprofundando um pouco mais o foco. Assim, o Criador da nossa alma foi se apresentando através de alianças e buscando atrair o homem para o centro da vontade dele novamente. Elas se tornaram realmente necessárias, essas alianças, senão o homem já teria desaparecido da face da terra. Você sabe, o homem não tem nele mesmo as condições de retornar à glória para a qual ele foi projetado. Por isso as alianças são caminhos propostos por Deus, por aquele que tem a justiça em suas mãos. Então, de um lado, temos a última das alianças propostas por Deus, que é a nova e eterna aliança de Jesus Cristo na nossa vida. Ela não tem o nome de nova e eterna aliança à toa. É eterna porque ela é a última das alianças que o Senhor terá, e ela é a aliança perfeita e suficiente com os homens. O Filho de Deus veio basicamente para pagar o preço derradeiro e definitivo que nenhum de nós poderia pagar, para voltar à condição de íntimo, a condição de filho da glória do Senhor. Entenda, não apenas para a nossa salvação, mas primeiramente por salvação, sim, porque todos estávamos condenados, mas muito mais do que salvação, pela retomada de um projeto de vitória e glória que foi estabelecido no coração de Deus a respeito da menina dos olhos do Senhor, que é você e sou eu. Por um homem santo, Adão, entrou o pecado e nos afastou de Deus. E por um outro homem santo, Jesus Cristo, o preço, o castigo, a justiça foram cumpridos nele. Aleluias! Mas veja, desde a antiguidade, o Senhor deixou claro que não queria apenas leis, não queria sacrifícios de animais, meu querido, não queria nenhum tipo de religião. Isso foram apenas sombras, maquetes, modelos
de um projeto muito maior. Na verdade, aprofundando o foco, a palavra de Deus diz assim, em Ezequiel 36, 26, preste atenção: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aleluias! O que Deus está dizendo, muito mais do que temer ao nome dEle e respeitar a sua lei, Ele espera que Ele seja o primeiro da nossa vida e que a lei dEle esteja dentro do nosso coração. É isso que quero dizer com um coração de carne. Não é só um coração que está disposto a ajudar o próximo. Não, é um coração que coloca o Senhor no seu devido lugar, entronizado, acima de todas as coisas na sua vida. Essa é a aliança. Essa é a nova aliança. Ele sempre desejou ardentemente o coração do homem. Sempre foi esse o sacrifício que ele buscou. Não foram animais, não foram as melhores ofertas, eram modelos de uma época em que ele estava conduzindo, se aproximando do homem, até em Jesus deixar claro que, na verdade, o nível maior que ele tem para a vida de cada ser humano é que alcancemos o melhor de Deus para a nossa vida através de uma aliança completa. Uma aliança nos termos dele, não nos nossos termos, nos termos de Jesus Cristo. Veja, no nível do temor, no nível da obediência, chegamos a alguns lugares, alguns bons lugares, mas no nível da aliança é um nível mais alto, entendeu? Quando a vontade dele torna-se a nossa vontade também, nesse nível nós chegamos na altura das águias, voamos sobre as nuvens e as águias passam a ser nossas companheiras. Chegamos no lugar aonde sempre deveríamos ter estado, colocando o Senhor como o primeiro na nossa vida. Mateus 22, 37 a 40 diz: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento ou teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O primeiro mandamento não desapareceu, querido. Deus já deixou claro lá nas tábuas da lei, lá no deserto, lá no Monte Sinai. Ele já deixou claro o que ele esperava do povo. E o segundo mandamento, semelhantemente é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não tem nada que a gente possa esperar nessa vida ou na vida vindoura sem que nós tenhamos um entendimento claro de que o nosso principal objetivo nesta vida é colocar o Senhor como o primeiro na nossa vida. Esses eram os termos da aliança original com os profetas, e esses são os termos que Jesus Cristo renovou conosco. Esse é o primeiro ponto. Ele precisa ser o primeiro, senão ele já não é mais nada.